Tudo bem com vocês? Irmãos, olha o que a palavra fala em 1 Coríntios 10, no versículo 12, vai dizer assim: Assim, aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E o Eterno é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Amém? Irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo dando um aconselhamento à igreja de Coríntio. Aqui ele estava dizendo, irmãos, que toma cuidado com aquele que julga estar firme, para que não venha cair. Porque, irmãos, nós somos falhos. O Paulo quis passar que nós somos carnais. Nós vivemos num mundo pecaminoso, no mundo onde há corrupção, onde há fraquezas, desejos da carne. Então aqui ele está dizendo, toma cuidado. Se você acha que você está forte demais, firme demais, cuide-se, para que você não venha cair. Porque nós não estamos isentos, irmãos, de passar por fraqueza. Mas no versículo 13 ele também vai dizer: não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, irmãos, o Criador, ele não nos permite passar por tentações, provações maiores do que nós possamos suportar. Porque ele conhece a nossa estrutura. E ele não permitirá que passamos por algo que nós venhamos cair, ficar prostrado. Que ele não vai permitir algo da gente passar para desviar da presença dele. Para que a gente venha morrer espiritualmente. Quem tenta nos derrubar, para nos deixar caído, para nos deixar no lamaçal, envergonhado, é Satanás. O nosso Criador, ele não permite que venhamos passar por tentações, provações, para que nós venhamos desfalecer. Muito pelo contrário, se ele nos prova, se ele nos permite passar por algo que aos nossos olhos talvez seja doloroso, seja difícil, é para nos provar. Ele permite sim para ver a nossa fé. Assim como Jó, irmãos, se nós formos olhar para a provação de Jó, aos nossos olhos, é pesado demais. A gente talvez não teria a mesma estrutura que Jó. Jó passou por tudo aquilo, irmãos. Ele perdeu tudo, ele perdeu servos, casa, filhos. Ele perdeu tudo, só ficou a esposa de Jó. Jó se entristeceu? Entristeceu. Jó se lamentou? Se lamentou, irmãos. Porque você perder tudo e ficar sorrindo é difícil, porque não foi fácil para Jó. Ele sentiu a dor do luto, da perca, da humilhação, vendo os amigos dele acusando ele, falando que ele estava em pecado. Jó aguentou tudo isso, irmãos. Só que mesmo assim, quando a esposa de Jó veio, falando para Jó amaldiçoar o Criador e morrer, Jó, ele não se entregou à mentira de Satanás. Jó não se entregou à zombaria, à afronta de Satanás. Porque, irmãos, Satanás que estava usando a boca da mulher de Jó, para que Jó viesse amaldiçoar o Criador. Mas ali Jó não deu crédito, Jó não ouviu a voz de Satanás. Jó olhou para o Criador. E ali foi onde Jó foi honrado. Porque Jó perseverou no luto, na provação. Ele suportou a dor dele, irmãos. Então, é assim. E aqui no final ele vai dizer: mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo estava dizendo, que mesmo ali no momento de provação, no momento de deserto, no momento de humilhação, o próprio Criador, ele vai providenciar um escape. O próprio Criador, irmãos. Ali nós vemos no deserto, quando Agar, com seu filho, o Ismael, quando Abraão mandou que eles saíssem da terra deles, lá do acampamento, e fosse para o deserto. Ali Agar, ela já estava desesperançosa. Ali ela larga aquele menino, Ismael, numa árvore, e ela sai de perto do menino, achando que ele iria morrer de sede, achando que aquilo tudo ia acabar ali naquele deserto, e que não tinha mais saída para eles. Mas ali, irmãos, mesmo naquele deserto, naquela situação, o Eterno, nosso Criador, ele providenciou uma água.
para eles. Ismael fazia parte da descendência de Abraão. E a bênção que estava sobre Abraão, a promessa que estava sobre Abraão, se estendeu até Ismael. Então, a bênção que estava sobre Abraão se estendeu sobre Ismael. E ali ele também foi abençoado. Ele também teve uma promessa, um futuro para ele. E assim é o nosso Criador, irmãos. Ele sempre vai providenciar um escape. Ele nunca vai nos deixar passar por algo com aprovação para que a gente venha sofrer, nos deixar morrer, nos deixar ali isolado, jogado fora. O nosso Criador não é assim, irmãos. Se Ele nos permite passar, é porque Ele olhou para nós e viu em nós uma capacidade de suportar, uma estrutura espiritual capaz de suportar. Agora olha o que diz aqui, irmãos, em Tiago, capítulo 1, no versículo 12, vai dizer assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Eterno prometeu aos que o amam. Tá vendo, irmãos? Aqui, o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de tudo isso, depois da provação, da humilhação, ele receberá a coroa da vida. Ele receberá dupla honra, assim como Jó foi provado. Ele receberá o galardão dele. Ele receberá a recompensa. Então, irmãos, assim como um vaso ele é provado no fogo, ele passa pelas quebras, pelos processos, assim somos nós, na presença do Eterno. Nós vamos passar pelo momento do fogo, do deserto, da humilhação, do sofrimento. Só que ali não é para nossa morte, não é para que a gente venha morrer espiritualmente, mas para que a gente venha ser vaso de valor na presença dele, para que nós venhamos ser uma flecha polida nas mãos dele, uma flecha afiada nas mãos dele. Então ele treina nossas mãos. A Bíblia fala, irmãos, que ele treina as nossas mãos para a batalha. Ele nos treina para a guerra. Mas acima de tudo, Ele está conosco na guerra. E Ele nos providencia o escape, o livramento. E a presença dEle está conosco. Então, irmãos, que nós venhamos nos revestir da presença do Espírito Santo. Que nós venhamos não dar brecha lá para o diabo, para as mentiras do diabo. Que nós não venhamos, irmãos, desanimar, mas que a gente venha perseverar. O apóstolo Paulo mesmo diz: aquele que julga está firme, cuide-se para que não venha cair. Amém?